Então, primeira coisa, recebeu o primeiro contato, você vai falar para essa família, você vai primeiro identificar se é para atendimento neuropsicopedagógico, tá? Quando é um público para atendimento neuropsicopedagógico? Quando a gente estiver tratando de aprendizagem, tá? Eu tô com uma criança que tem um comportamento agressivo. Não é neuropsicopedagogo. Sintomas de depressão. Não é neuropsicopedagogo. A pessoa tá cansada demais, desistiu da vida, tem tendência suicida. Não é neuropsicopedagogo, tá? A pessoa quer parar de fumar. Não é neuropsicopedagogo. Neuropsicopedagogo vai trabalhar com aprendizagem, com estimulação cognitiva, com ampliação de estrutura cognitiva, tá? Com isso que a gente vai trabalhar, tá bom? De uma certa forma, a gente trabalha com saúde mental, mas relacionada à aprendizagem e à qualidade de vida, tá? Principalmente quando a gente fala em idosos. Mas, de uma maneira geral, a nossa intervenção, ela está relacionada com desenvolver habilidades, tá? A neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar, sim, com sujeitos com ou sem transtorno, com ou sem síndromes, porque o nosso foco é desenvolver a aprendizagem, desenvolver a estrutura cognitiva. Então, autistas, a gente trabalha, assim, com o público de TEA, a gente trabalha com o público de TDAH, a gente trabalha com o público de deficiência intelectual, a gente trabalha com o público de síndrome de Down. Como? Estimulando cognitivamente. Trabalhando com estimulação cognitiva, com ampliação dos processos mentais que vão resultar numa melhora da aprendizagem, num desenvolver, de raciocínio lógico, de linguagem, enfim, de todas as habilidades ali que são relacionadas com as funções cognitivas, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse público. Que mais? Estava falando para vocês que a gente vai receber, então, o primeiro contato. O que você vai fazer? Vai ver se é público da neuropsicopedagogia. Não, Karen, é de aprendizagem. Não, sim, precisamos desenvolver aprendizagem. É alguém que tem dificuldade, alguém que precisa potencializar, ou alguém que passou por um Covid, né? Tá aí com esses sintomas de desatenção, dificuldade de memória, concentração. Então, vamos para a triagem. E aí, a gente vai fazer o quê? Agendar um horário com esse paciente, com essa família, para poder alinhar melhor essa expectativa, tá? Então, assim, quando alguém te procura, ali você já vai ver se é público, sim, da neuropsicopedagogia. Fechou, é público da neuropsicopedagogia? Agenda um horário. Por quê? Porque é muito mais profissional você atender, né? Ter um momento para atender aquela família, né? Acolher aquela queixa, entender o que está acontecendo. E aí a gente vai, então, para o primeiro atendimento. Olha só, vejam, muita gente fica desesperada para o primeiro atendimento porque não tem teste, porque não tem material, porque não tem isso. Quais são os materiais que são para o primeiro atendimento? Gente, para o primeiro atendimento é uma caneta e um caderno, uma agenda, uma entrevista estruturada, um modelo de anamnese. Por quê? Porque você vai fazer uma entrevista com a família, você vai identificar os aspectos ali, o que está acontecendo, você vai ouvir aquela queixa da família, você vai entender o que aquela família deseja, então ela vai dar a expectativa dela para você, você vai falar qual é o seu trabalho, como você pode auxiliar, você vai alinhar a expectativa com essa família e você vai passar valores, você vai fechar um contrato, vai sair dali com agenda já do primeiro atendimento de avaliação diretamente com o paciente. Então, é isso que a gente faz no primeiro momento, no primeiro atendimento, tá? A gente vai, no primeiro atendimento, realizar esse tipo de acompanhamento. Então, a gente vai alinhar a expectativa com a família, a gente vai falar como a gente pode contribuir, a gente vai ouvir essa família. Então, é muito importante, é um momento de acolhimento, é um momento de triagem, mas também é um momento de alinhamento de expectativas, tá?
A partir deste momento, a família fechou o contrato com você, né? Determinou ali, não, vamos fazer o processo, né, da avaliação, da intervenção neuropsicopedagógica. Aí sim, você vai elaborar o seu plano de avaliação. No plano de avaliação, você vai constar os instrumentos que você vai utilizar. E a primeira sessão, eu sempre trabalho com uma sessão lúdica estruturada. O que é uma sessão lúdica estruturada? É uma sessão onde você vai criar um vínculo com o seu paciente, vai conhecer o seu paciente e vai identificar por meio, né, de uma estratégia que a gente chama, né, que pode ser uma caixa lúdica, pode ser uma caixa da EOCA, né, uma entrevista operativa centrada na aprendizagem, onde você vai, a partir de uma intervenção lúdica, criar um vínculo, conhecer o paciente, entender a demanda. E essa estrutura, né, de atendimento que eu faço, de primeira sessão ser uma sessão lúdica estruturada, independe da idade, tá? Para qualquer idade, eu sempre vou propor um instrumento lúdico estruturado na primeira sessão, tá? Para quem meu aluno sabe, né, que eu sempre vou trabalhar com a sessão lúdica, a sessão, né? Por que é lúdica estruturada? Porque não é uma recreação, ela tem uma estrutura, ela tem um planejamento, ela tem uma intencionalidade, ela tem uma estratégia. É por isso que ela faz parte desse protocolo da avaliação. É por isso que ela é o primeiro momento que eu tenho com o meu paciente, que é para entender, né, como que está essa questão da aprendizagem, como ele está aberto para os processos de aprendizagem, quais são as suas áreas de curiosidade, de interesse, o que ele não tem interesse, tudo isso a gente consegue a partir dessa sessão lúdica e estruturada, tá? Então, é muito importante que a gente comece sempre o nosso processo com o paciente por meio dessa sessão estruturada, né, lúdica. E aí, a sessão lúdica, você, né, o céu é o limite. Você vai utilizar qualquer instrumento que você tenha, você vai utilizar qualquer recurso que você tenha que seja adaptável para aquela idade, para aquele público-alvo, para aquela pessoa, e você vai desenvolver, então, essa sessão, né, com esse paciente. Então, essa sessão é para criar o vínculo, essa sessão é para desenvolver, né, desenvolver ali os teus primeiros olhares em relação à queixa da família e ao levantamento de hipóteses do que pode estar prejudicando o processo de aprendizagem daquele sujeito, daquele paciente especificamente, tá? Essa é dentro do meu protocolo, né, é o protocolo que eu utilizo para minha primeira sessão. Então, eu tenho uma sessão que eu chamo de 00, que meu aluno sabe, a sessão 00, que é o atendimento da família, que é nela que nós vamos fechar o contrato, alinhar a expectativa, fazer a anamnese. Aí, se é criança em idade escolar, eu já vou na primeira sessão, eu já vou realizar, encaminhar o levantamento de dados escolares para buscar o histórico do aluno. Se é também, já no primeiro momento ali da queixa da família, já tem uma suspeita de TDAH, é nessa sessão que eu vou aplicar um questionário do SNAP, é nessa sessão, se eu tenho uma suspeita de TEA com os pais, é nessa sessão que eu já vou aplicar o MChat, né, com a família. Por quê? Porque são triagens, são instrumentos de triagem que vão me dar um panorama geral do meu processo de avaliação. Agora, quando eu faço a primeira sessão, que ela é diretamente com o paciente, o meu protocolo, né, eu sigo uma sessão lúdica estruturada. Por quê? Porque eu quero criar um vínculo com esse paciente, ao mesmo tempo eu quero coletar dados e informações que vão, né, levantar aí as hipóteses do porquê esse paciente está com dificuldade de aprendizagem, porque esse paciente precisa, né, da minha ajuda, precisa do meu atendimento. Então, esses são, gente, os primeiros passos para você que quer começar. Então, veja, você não precisa de muita coisa, você precisa se posicionar, você precisa ter aí um planejamento, uma intencionalidade e
desenvolver, num primeiro momento, né, uma sessão lúdica estruturada com o seu paciente. Depois disso, que você vai, né, utilizar, fazer o uso de instrumentos quantitativos de avaliação, adequados a cada faixa etária, adequados às habilidades que você for avaliar, e existe aí um protocolo do que a gente vai avaliar na neuropsicopedagogia, mas o mais importante é o acolhimento da família e o vínculo com o seu paciente. Tendo isso, fazendo isso muito bem feito, você vai ter excelentes resultados na neuropsicopedagogia. E, com certeza, né, você vai ter muitos pacientes aí te procurando, muitas famílias te procurando, porque quando a gente trata, né, o ser humano com respeito, com carinho, com amor, a gente vai estar realmente fazendo a diferença naquelas vidas, fazendo a diferença naquelas famílias. Então, por isso que eu falo que o mais importante do que um instrumento quantitativo, mais importante do que isso, que aquilo é o acolhimento que a gente dá para a família nesse primeiro atendimento, que é a triagem, né, a sessão 00, e o atendimento, o acolhimento e a criação de vínculo com o paciente na sessão lúdica estruturada. Lembrando que a sessão lúdica estruturada você vai aplicar para qualquer idade, para qualquer faixa etária, porque todos nós, né, somos capazes e aprendemos pelo lúdico, todos nós podemos mostrar, né, o atendimento lúdico.